Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Érito em mais uma videoaula de microbiologia. E hoje nós vamos trabalhar com um tema muito interessante, né? Não só interessante em questão do nosso curso, né, de Ciências Biológicas e da disciplina de microbiologia, mas um tema aí muito importante nesse momento em que nós estamos vivendo, né, este ano, onde nós estamos tendo aí uma pandemia de um vírus. E nossa aula de hoje é sobre vírus, ok? Essa aula de introdução sobre os vírus, nós vamos trabalhar aí um pouco sobre as características desses organismos, se nós poderemos ver nesta videoaula também se nós podemos considerar esses organismos como vida, a partir de que momento ele pode ser considerado vida, em que visão, né, nós podemos considerar como vida, alguns tipos de vírus também, a morfologia desses vírus, e isso nós vamos estar vendo e abordando nessa nossa videoaula de vírus, ok? Então, bora lá, pessoal? Turma, então quando nós falamos em vírus, tá? Você tem muitos estudos já muitos grupos de estudos que tem como visão, né, os vírus, tá bom? Não só a parte da doença, mas também as características bioquímicas desses organismos. Então, não, um bom tempo atrás, né, cerca de uns 100 anos atrás, pesquisadores eles não imaginavam, né, a existência dessas pequenas partículas que nós conhecemos como vírus hoje em dia. Antigamente, há um bom tempo atrás, eles não consideravam hoje, né, os vírus como vírus. Eles nomeavam esses organismos de contágio vivum fluidum, pessoal. Por quê? Porque em alguns experimentos que eles realizavam, eles verificavam que mesmo filtrando alguns tipos de material, alguns tipos de meio, eles conseguiam evidenciar um crescimento de algum tipo de organismo naquela solução. Vamos supor que eles pegaram lá uma solução, eles sabiam que essa solução, né, veio por exemplo, de um paciente com algum tipo de doença, e eles queriam, né, evidenciar se essa doença era uma doença gerada por uma bactéria, por exemplo. O que eles fizeram? Eles pegaram, filtraram esse material, usaram filtros, né, de poros muito, mas muito pequeno, e esses poros eles conseguiam então barrar as bactérias. Então as bactérias ficariam no pensamento deles, né, essas bactérias ficariam na membrana filtrante e a solução que fosse filtrada estaria livre desses micro-organismos. Quando eles pegaram e colocaram essa solução filtrada em outro organismo, eles viram que esse outro organismo desenvolveu a mesma doença. E aí eles então começaram a investigar. Como é que pode então alguma coisa passar por uma membrana tão fina e ainda assim, né, passar ainda assim gerar uma doença? Então eles nomearam naquela época, né, em latim de contagium vivum fluidum, um fluido de contágio vivo. Aí, por volta lá de 1930, né, os cientistas começaram a utilizar a palavra vírus de verdade, né, como nós conhecemos hoje em dia, vírus, né, que significa veneno. Então, o que seria esse veneno? Para descrever aqueles agentes filtrantes que eles fizeram no início dos seus estudos sobre os vírus. E aí, então, a partir desse momento, eles começaram a trabalhar mesmo com a palavra, né, identificar esses organismos com essa palavra, o vírus, ok? Que nós usamos até hoje. Mas aí, por volta também ali daquela mesma época, né, por volta de 1935, eles sabiam da existência dos vírus, mas eles não sabiam da natureza desses organismos, do que era formado, como é que era a morfologia. E com muitos estudos aí, incluindo o de Wendell e Stanley, ele trabalhou com o vírus do mosaico do tabaco. Então aqui está a folha do tabaco e essas folhas estavam adoecendo. E ele descobriu que esse tipo de doença gerado na folha do tabaco era devido à presença de um vírus, era uma doença viral, transmitida por um vírus. E ele conseguiu identificar a este vírus, né, que é o vírus do mosaico do tabaco. É claro que naquela época já se existia o que? O microscópio eletrônico. Então, para conseguir, pessoal, identificar, para conseguir visualizar,
para conseguir estudar os vírus só através de microscopia eletrônica. Existem outras técnicas também que se pode ser utilizadas, né, para conseguir identificar uma espécie de um vírus, né, através, por exemplo, do sequenciamento genético desse vírus, né? Sequenciar o seu DNA ou sequenciar o seu RNA e comparar essa sequência com sequências padrões e chegar na espécie do vírus. Mas é de fundamental importância a presença de um microscópio eletrônico. É com ele que nós conseguimos ver a morfologia, a estrutura desses vírus, ok? Dos inúmeros tipos de vírus que nós temos hoje em dia. Então, só um pouco da história, né? Então, antigamente, né, não se falava a palavra vírus, mas se nomeava aí como contágio vivo fluido. A palavra vírus, né, foi sendo utilizada, né, começou a ser utilizada entre os pesquisadores, entre os cientistas, lá por volta de 1930, e aí a partir de mais estudos ainda, por volta de 1935, começou então a se identificar, né, a da natureza desses vírus. Como é que era a sua estrutura química, como é que se era a morfologia desses organismos, né? Então, pela primeira vez aí o desenvolvimento de estudos químicos, dos estudos estruturais, foi possível, né? Por quê? Por causa do desenvolvimento naquela mesma época, né, do microscópio eletrônico para avaliar a estrutura, a morfologia desses organismos. E aí, através de técnicas de purificação desses vírus, conseguiu então estudar mais a fundo as características, né, a natureza dos vírus. E aí, pessoal, quando a gente fala vírus, né, o que vem na mente de vocês? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aí, quando vai se estudar os vírus, quando você vai entrar nesse assunto sobre os vírus, é ter então a definição de vida, né? O que seria então definição de vida quando nós tratamos nas ciências biológicas? Nós podemos definir a vida como a seguinte forma, que é definida como um conjunto de complexos de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Só que daí tem um porém. Os vírus, nós sabemos que eles só são considerados organismos vivos quando estão dentro de uma célula. Quando os vírus estão fora de uma célula, nós os consideramos como organismos inertes, que ele não consegue se multiplicar, não consegue gerar proteínas, né, que seriam codificados pelo seu ácido, pelos seus ácidos nucleicos. Então, vida seria isso, conjunto de complexos de processos resultantes, né? Ou seja, um conjunto aí de metabolismo que deveria ocorrer para que ocorra a ação então, de proteínas que são codificadas por ácidos nucleicos. Mas pensando nos vírus, os vírus eles não são considerados organismos vivos, se tratando aí de forma geral para ciências biológicas, nós não consideramos os vírus como organismo vivo. Por quê? Porque fora da célula, pessoal, eles não conseguem se multiplicar, eles não conseguem se reproduzir. Agora, pensando no ponto de vista clínico, por exemplo, nós temos lá a parte dos vírus na parte clínica também, né? Então, qual que é o intuito do ponto de vista clínico? É estudar a doença que é gerada por aquele vírus. Só que para gerar aquela doença daquele vírus, esse vírus tem que estar dentro de uma célula. Então, do ponto de vista clínico, o vírus ele é considerado um organismo vivo. Por quê? Porque ele está nesse caso está estudando a doença, né? Para estudar a doença tem que ter os sintomas, tem que ter a pessoa infectada e para que ocorra tudo isso, o vírus tem que estar infectado nas células, né, do hospedeiro. Então, do ponto de vista clínico, sim, o vírus é considerado como um organismo vivo, né? Ele é capaz de gerar uma infecção, ele é capaz de gerar uma doença, assim como, por exemplo, a bactéria, os fungos, né? Os protozoários que podem gerar também algum tipo de doença. Mas fora da célula, ele não consegue, né, se reproduzir, não consegue se gerar um novo vírus fora de uma célula hospedeira. Ok? Então, dependendo do ponto de vista, nós podemos definir aí se um vírus ele é vivo ou não. É claro que na parte da biologia nós podemos definir o vírus como um organismo não vivo.
Claro, se estiver fora da célula. A partir do momento em que você está estudando um vírus dentro de uma célula, você vê que ele consegue fazer uma multiplicação, ele consegue se reproduzir. Claro, através da maquinaria da célula hospedeira. Nesse caso, o vírus vai conseguir, então, codificar proteínas que estão através de informações do seu ácido nucleico. Então, nesse momento, dentro da célula, nós podemos considerar o vírus como um organismo vivo. Ok? Então, como que nós podemos definir, então, o vírus? Então, nós sabemos aí que esses vírus, né, eles são diferenciados de outros agentes infecciosos, né? Nós sabemos que eles são muito bem diferentes, né, de outros agentes infecciosos, primeiramente por serem muito pequenos, né? Então nós sabemos que eles são filtráveis, eles conseguem passar por membranas muito, mas muito finas, e aí nós temos então a passagem de vírus durante esse tipo de filtração. No caso dos vírus, pessoal, nós os consideramos, assim como algumas bactérias, tá? Alguns outros micro-organismos também, o vírus como parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só consegue desenvolver o seu metabolismo dentro de uma célula. Então ele é um parasita. O que é um parasita? Não é aquele que se beneficia de um outro organismo. O vírus vai estar se beneficiando de um outro organismo. Intracelular obrigatório, porque ele obrigatoriamente ele vai ter que estar dentro de uma célula para conseguir fazer sua multiplicação. Então, nesse caso aí, né, nós consideraremos então os vírus como parasitas intracelulares obrigatórios. E lembrando, né, não se chamava vírus antigamente, né, era um fluido, né, contagioso, aquele fluido que passou pela membrana filtrante e acabou então contaminando outros organismos também. Aqui, pessoal, só uma comparação, tá, para nós vermos aí uma comparação dos vírus com as bactérias, que são células procarióticas, né? Então existem algumas semelhanças, existem algumas diferenças entre esses dois organismos. Por que que nós evidenciamos aqui a diferença entre esses dois grupos, de bactérias e de vírus? Por quê, pessoal? Porque nós temos muitas bactérias que são parasitas intracelulares obrigatórios. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós temos aqui as bactérias típicas, né, aquelas mais conhecidas, grande maioria, né? E tem um grupo específico chamado de Rickettsias e Chlamydes, ok? E aqui nós temos os vírus, né? Comparando os vírus com essas bactérias, né? Então tem algumas propriedades que são compartilhadas do vírus, compartilhada por alguns tipos de bactérias, como a Rickettsias e as Chlamydes. Questão de ser um parasita intracelular, a maioria das bactérias não são parasitas intracelulares, mas no caso das Rickettsias e Chlamydia, sim, assim como os vírus também, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Na questão da membrana plasmática, todas as bactérias vão possuir membrana plasmática. No caso dos vírus, não. Reprodução. No caso das bactérias, é fissão binária, aquela replicação, aquela divisão simples. Uma célula dá origem a duas células. No caso dos vírus, ele não realiza fissão binária. Ele só vai conseguir fazer sua multiplicação, que é totalmente diferente de uma fissão binária. Ele só vai conseguir fazer sua multiplicação se ele estiver dentro de uma célula hospedeira. No caso das bactérias, não necessariamente ele precisa estar dentro de uma célula hospedeira. Ela pode fazer a sua fissão binária fora de uma célula hospedeira. Passagem através de filtros, né? Aqueles filtros bem finos, né? Usados em laboratórios. No caso das bactérias típicas, né? A maioria que são grandes, ela acaba então não passando. Mas no caso das Rickettsias e Chlamydes, ok? Assim como também a conhecida micoplasma, que eu comentei com vocês também, eles acabam passando por esses filtros, tá? Alguns acabam passando sim por esses filtros. Por quê? Porque algumas delas, né, algumas bactérias não apresentam parede celular. Então, como não
apresentam parede celular não são tão rígidas e ela então passa facilmente pelos poros desses filtros bacteriológicos. No caso dos vírus, são muito menores ainda, vão passar com facilidade através dos filtros bacteriológicos. Possui ambos, né, DNA e RNA. No caso das bactérias, ela vai tanto possuir DNA como RNA. No caso dos vírus, a maioria, pessoal, a maioria, ou vai apresentar DNA ou vai apresentar o RNA. Existem estudos que comprovam, né, que alguns vírus apresentam fragmentos desses dois ácidos nucleicos, tanto o RNA como o DNA, mas a maioria ela vai possuir ou o DNA, né, os vírus, ou o RNA. Metabolismo para produzir, para gerar ATP. No caso das bactérias típicas, né, sim, vai possuir as enzimas para gerar o ATP. No caso das ictícias e as clamídias, vai depender, né? Existem algumas que vão possuir o metabolismo, enzimas que vão produzir a adenina trifosfato e outras não vão produzir. No caso dos vírus, eles não apresentam essas enzimas, ok? Eles não apresentam essas enzimas. Eles vão aproveitar o quê? Toda a maquinaria da célula hospedeira para fazer o seu metabolismo. Então, eles não possuem metabolismo para gerar ATP. Ribossomos, ambas têm, né, tanto as típicas como as outros grupos. No caso dos vírus, eles não apresentam ribossomos. Questão dos antibióticos. Antibióticos eles são utilizados para combater micro-organismos. No caso aqui, bactérias. Sim, eles vão conseguir matar as bactérias. Então, tanto as típicas como as riquetícias e clamídias, elas são sensíveis. Elas acabam morrendo devido então à presença de antibiótico. No caso de vírus, não tem a morte dos vírus devido à presença dos antibióticos. Eles não são sensíveis ao antibiótico. Então, uma doença bacteriana, por exemplo, ele vai ser usado antibiótico. Agora, uma doença viral, uma gripe, por exemplo, não se usa antibiótico. Primeiramente porque o antibiótico não vai servir frente ao vírus. E outra, você vai estar usando antibiótico de forma incorreta, de uma forma que você não necessitaria o uso desse tipo de medicamento. São sensíveis ao interferon, que é um tipo de combatente, né, dos vírus. No caso dos vírus, sim, para a bactéria não se tem essa sensibilidade, ok? Então aqui algumas diferenças, né, e semelhanças dos vírus com as bactérias. Então vocês podem estar observando aí que existem algumas propriedades que são sim compartilhadas pelas bactérias, mas os vírus, e existem algumas que você não pode compartilhar, não tem como compartilhar algumas características aqui, né? Por exemplo, como nós vimos aqui a questão da fisão binária, da membrana plasmática, né? Essas ambas características aqui, elas vão estar presentes nas bactérias. No caso dos vírus, não. Agora, quando nós consideramos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, sim, né? Na questão da riquetícias e clamídias, eles são sim parasitas intracelulares e os vírus também. E aí, pessoal, nós chegamos mais a fundo aí para saber as características dos vírus agora, né? Nós vimos aí algumas que ele pode compartilhar com as bactérias, algumas que ele não pode compartilhar com as bactérias, mas de forma geral, quais são as características dos vírus? Então, quando nós falamos em características dos vírus, nós se baseamos basicamente em duas coisas. A organização estrutural, que é muito simples, comparando com uma bactéria, um procarioto simples também. Os vírus são muito mais simples ainda. E também nós se baseamos no mecanismo de multiplicação. Então, uma das características dos vírus, por exemplo, que a maioria, como eu falei para vocês, contém um único tipo de ácido nucleico. Pode ser o DNA ou pode ser o RNA para a maioria dos vírus. Alguns podem apresentar os dois, né, os fragmentos desses dois tipos de ácidos nucleicos. Alguns que pertencem ao grupo dos citomegalovírus, eles possuem, né, alguns fragmentos de RNA e fragmentos de DNA também. Os vírus eles vão conter um invólucro
proteico, né? Então, no caso das células eucarióticas e das células procarióticas, eles terão um invólucro desse material genético que seria a membrana plasmática. No caso dos vírus, eles não apresentam uma membrana plasmática. Eles vão apresentar um invólucro proteico, que na maioria das vezes é coberto por lipídios, proteínas e carboidratos. Poxa, mas eu não poderia chamar de membrana plasmática? É a mesma composição da membrana plasmática. Bom, é totalmente diferente, pessoal, tá? A estrutura, a fisiologia é diferente, ok? Então, esse envelope proteico, né, que além de ter proteína, tem lipídios e carboidratos, é totalmente diferente do núcleo, né, da membrana nuclear e da membrana plasmática também. Na questão dos vírus, eles só multiplicam-se dentro das células vivas. Então, primeiro, a célula hospedeira tem que estar viva. Estando viva, ela pode ser infectada pelo vírus e aí esse vírus consegue então se multiplicar dentro dessas células, ok? Então, se nós formos pensar, por exemplo, na nossa pele, né, nossa pele ela é formada por células vivas, mas também é formada por células mortas. Então, a primeira camada de células que nós temos na pele, quando nós pensamos de fora para dentro, nessa primeira camada que nós temos na pele aqui, é de células mortas, né? Então, poxa, nós temos células mortas na nossa pele, mas qual que é o benefício de se ter células mortas? Justamente porque, pessoal, a nossa pele já funciona como uma proteção para o nosso organismo, já funciona como uma barreira contra agentes infecciosos, como por exemplo os vírus. Se nós temos células mortas na pele, como é que um vírus vai conseguir infectar as células da pele? Não consegue, né? Então dificilmente se desenvolve, né, uma infecção viral na pele. Por quê? Porque nós temos uma proteção, as células mortas, né? Então quando nós escutamos lá que aquele sabonete, né, famoso, mata 99% das bactérias. Alguns sabonetes também, por exemplo, que mata, além de matar essas 99% das bactérias, retira células mortas. Até que ponto seria benéfico para nós, seres humanos, tirar todas as células mortas da nossa pele? Então, pare para pensar um pouquinho, né? Então, quando nós falamos em vírus, né, eles vão conseguir se multiplicar no interior de células, só que no interior de células vivas. Por quê? Porque a célula vai estar viva, vai estar com metabolismo. Ele vai usar esse metabolismo da célula, essa maquinaria da célula, que ela utiliza para fazer o seu metabolismo celular, o vírus vai usar isso a favor dele. Os vírus também induzem a síntese de estruturas especializadas na transferência de ácido nucleico viral para outras células. Isso vai acontecer quando? Quando se estiver se multiplicando, quando infectar células vivas. Aí ele consegue, através do seu material genético, né, com as informações do seu material genético, genes que estão ali no seu material genético, eles conseguem então sintetizar estruturas especializadas para fazer a transferência, né, de ácido nucleico viral para outras células. Isso aumenta muito mais a multiplicação e acaba então aumentando o índice de infecção de um vírus quando acaba lisando ali aquela célula hospedeira. Muito tempo se dizia, pessoal, tá? Não muito tempo, né? Um certo tempo aí se dizia que os vírus eles possuem pouca ou mesmo nenhuma uma enzima própria para o seu metabolismo. Ou seja, enquanto ele estiver fora da célula, o vírus, se acreditava muito que o vírus, enquanto estivesse fora da célula, ele não possuía nenhuma enzima para o seu metabolismo. Ele só conseguia enzima para o seu metabolismo quando ele infectava uma célula nova. Mas estudos aí têm demonstrado que alguns grupos de vírus, como o poxvírus e o herpes vírus, eles são, olha só que interessante, antes de infectar a célula hospedeira, antes de entrar dentro de uma célula hospedeira, vírus, né, desses dois grupos aqui, poxvírus e herpes vírus, eles são capazes de transcrever o seu genoma, ok? O que é esse genoma? É o seu material genético. É pegar a informação do seu material genético e aquela informação gerar o quê? Produtos, como por exemplo RNAs
mensageiros. Então, através de informação do DNA, que depois se transforma, né, gera moléculas de RNA mensageiro, ou às vezes o RNA do vírus em seguida, né, gera RNAs mensageiros, ele pode fazer esse tipo de transcrição, gerando o RNA, nesse caso o RNA mensageiros, antes de entrar dentro de uma célula hospedeira. E lembra, gerando o RNA mensageiro, você tem ali, você pode ter uma síntese de proteína, você pode ter a síntese de uma enzima para usar para o seu metabolismo. Então, isso pode acontecer antes da célula, antes do vírus entrar em uma célula hospedeira. Então, isso ainda entra mais ainda forte, né, naquela discussão se o vírus é ou não um organismo vivo, né? Então, já se sabe que existem alguns vírus que possuem a capacidade de transcrever o seu genoma, gerando o RNA mensageiro, antes de entrar dentro de uma célula hospedeira. Então, essa discussão e se os vírus são ou não vida, ela é muito debatida, né? Existem grupos de pesquisadores, de cientistas que dizem que não. Existem grupos de pesquisa e cientistas que dizem que sim. E é tão interessante que assim, ambos os grupos eles têm fortes indícios para provar o que estão informando, né, sobre sobre o vírus ser ou não um organismo vivo. Questão de tamanho, pessoal, né? Nós vimos aí várias características exclusivas dos vírus. Outra também que é exclusiva do vírus é a questão do seu tamanho. Eles são muito pequenos, pessoal, tá? São muito pequenos. Na maioria, né, se nós formos comparar aí a maioria das bactérias, os vírus são menores que as bactérias. É claro que existem algumas bactérias, como a clamídia, por exemplo, este procarioto chamado de clamídia, que ele é uma bactéria muito pequena, né? São uma das menores bactérias. E existem alguns vírus que podem ser um pouco maior que essa bactéria clamídia, por exemplo, o vírus ebola, né? O famoso vírus ebola. Ele é um vírus grande se for comparar com os outros vírus, ele é um pouco maior que a própria clamídia, o procarioto clamídia. É claro, se nós formos comparar os vírus com uma célula eucariótica, a célula eucariótica é muito, mas muito maior que os vírus. Aqui nós temos uma Escherichia coli, uma célula bacteriana, com outro procarioto. Então a maioria dos procariotos são maiores que os vírus. E é claro que existem algumas bactérias pequenas, né, acabam sendo aí menores que os próprios vírus. E os vírus vão apresentar uma variedade de morfologia, uma variedade de estruturas. Ok, pessoal? Quando nós falamos em estrutura viral, né, nós temos aí uma forma que o vírus se organiza. Né? Nós temos aí uma organização do vírus com os estudos que foram aí evidenciados lá próximo de 1935 com o auxílio de microscopia eletrônica. Então, primeiro, quando nós falamos de estrutura viral, nós temos os ácidos nucleicos, né, que podem estar presentes no vírus. A maioria ou vai ser DNA ou RNA. Alguns vão apresentar aí, né, poucos vão apresentar segmentos, né, desses dois tipos de ácidos nucleicos. E aí, pessoal, é interessante que para os vírus nós podemos encontrar tanto o DNA e o RNA como uma fita simples ou como uma fita dupla. Então, o DNA tem vírus que vai apresentar como fita dupla, tem vírus que vai apresentar o DNA como fita simples. No RNA, tem vírus que vai possuir o RNA de fita simples, tem vírus que vai apresentar o RNA de fita dupla. E tanto o DNA como o RNA, ele pode ser linear, ele pode ser circular ou até mesmo segmentado, tá? Então, não tem assim uma estrutura é, primária só para os ácidos nucleicos, né? Então, dependendo dos vírus, né, dependendo da complexidade desse vírus, eles podem apresentar aí fita simples, fita dupla, podem ser linear, circular ou segmentado. Envolto, pessoal, desse ácido nucleico, seja o DNA, seja o RNA, seja se ele é de fita simples ou dupla, ok? Envolto desse material genético, desse ácido nucleico, nós temos aí
uma, proteínas, tá bom? Proteínas que vai estar envolto desse ácido nucleico, e essas proteínas vai estar formando uma estrutura chamada de capsídeo, pessoal. Então, o material genético ele vai ser protegido por esse envoltório de proteínas, ok? Então, aqui, ó, nós temos em bolinhas azul, ó, toda a estrutura do capsídeo. Cada bolinha dessa daí seria uma proteína desse capsídeo, que nós chamamos de capsômeros. Então, o vírus vai possuir vários capsômeros, compondo então o seu capsídeo. Então, qual que é a função do capsídeo? Primeiro que é proteger o material genético do vírus. Outra também, pessoal, esses capsômeros eles podem ser utilizados para serem identificados por células, para identificar células, receptores de células hospedeiras, e o vírus conseguir infectar essas células hospedeiras. Existem alguns vírus, pessoal, que além do capsídio, alguns vírus podem apresentar uma combinação aí de lipídios com proteínas e carboidratos que nós chamamos de envelope. Então, aqui nesse caso, ó, este vírus, aqui está o seu material genético de forma linear, envolto por um capsídeo, né, em azul aqui o capsídeo, e além do capsídeo nós temos essa estrutura amarela, que é o envelope. Então, nesse caso aqui, é como se fosse uma membrana que está envolto aí desse capsídeo. Uma membrana aí, como se fosse uma membrana que estaria envolto desse capsídeo, só que nesse caso nós chamamos de envelope. Nem todos os vírus vão apresentar este envelope, alguns podem apresentar a estrutura chamada de envelope, que é a combinação de lipídio, proteínas e carboidratos. No caso do novo coronavírus, ele apresenta um envelope, né? Um envelope que é composto ali por lipídios, proteínas e carboidratos. No entanto, nós usamos como alguns dos agentes de limpeza o próprio detergente, o sabão. Por quê? Porque ele consegue solubilizar este envelope e alterar toda a estrutura do vírus. E acaba então destruindo o vírus, ok? Quando o vírus possui o envelope, né, quando esses vírus possuem o envelope, essa membrana de lipídios, proteínas e carboidratos, nós chamamos de um vírus envelopado. Então, nós temos, por exemplo, um vírus envelopado. Quando o vírus não apresenta o envelope, nós chamamos de um vírus não envelopado. Ele vai possuir apenas o capsídeo. Aqui não, ele possui, além do capsídeo, o envelope de lipídios, ok? E, no caso dos vírus envelopados, além dele possuir o envelope, pessoal, eles vão possuir algumas proteínas específicas ali aderidas a este envelope. As proteínas podem estar combinadas com carboidratos também, que nós chamamos de espículas, pessoal. Aí o coronavírus, o novo coronavírus, tem as suas respectivas, suas próprias espículas, ok? Eles são um complexo de carboidrato e proteína que vai estar se projetando aqui no envelope, ok? No caso desses vírus envelopados, essas espículas, pessoal, eles vão estar podendo ser reconhecidas por receptores de células hospedeiras, e aí isso vai facilitar a entrada do vírus para dentro das células hospedeiras. Então, um dos mecanismos de entrada dos vírus é através dessas espículas. E o novo coronavírus tem a sua espícula própria para entrar em alguns tipos de células, como por exemplo, células do trato respiratório, né? Células que estão relacionadas ao trato respiratório, elas são células que possuem receptores que são totalmente reconhecidas através das espículas do novo coronavírus. Então, é por isso que o coronavírus ele tem uma preferência maior para as células do trato respiratório. Devido às proteínas que vão estar formando aqui espículas específicas para tipos de receptores diferentes, ok? Então, por exemplo, alguns vírus eles se ligam, né? Acabam se ligando, né? Através dessas espículas, né? Acabam se ligando através dessas espículas nas células hospedeiras. Então nós temos lá na célula hospedeira, nós temos por exemplo aqui uma célula hospedeira, né?
vamos supor que é uma célula, nesse caso uma célula eucariótica, né? Ela possui os seus receptores na sua membrana plasmática. Esses receptores eles podem ser reconhecidos por espículas específicas de um vírus. Ao ser reconhecido, o vírus se liga a esses receptores através de a ligação espícula e receptor, e aí ele consegue então entrar dentro da célula, consegue entrar dentro da célula hospedeira e realizar toda a infecção. Então, uma das grandes contribuições, né, da ação de um vírus perante uma célula hospedeira são as proteínas do capsídeo, no caso de vírus não envelopado, e são de proteínas, né, de complexos de carboidrato e proteínas presentes nas espículas, no caso de vírus envelopado. E aí, pessoal, que eu comento com vocês. No caso do coronavírus, né, do novo coronavírus, nesse caso o nome do vírus é chamado de SARS-CoV-2, né, então uma questão de nomenclatura, pessoal. O nome do vírus é SARS-CoV-2. A doença que ele gera é a Covid-19. Então, Covid-19 é o nome da doença. O nome do vírus é SARS-CoV-2. Por que eu estou falando dele novamente, pessoal? Porque ele é um vírus, né? Que nesse caso possui RNA como seu material genético e além dele apresentar a primeira camada aqui protetora, ele também vai possuir o seu envelope, tá? Também vai possuir aqui o seu envelope, como nós vimos aqui, ó, tá? Ele vai, além dele possuir o capsídeo, né? Ele vai possuir também o envelope. Então, no caso do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, ele é um vírus envelopado, tá? Ele é um vírus envelopado, porque ele apresenta o seu envelope. Em cima deste envelope, pessoal, do SARS-CoV-2, ele possui, então, as espículas, tá? Que são aquelas proteínas, né? Carboidrato, complexo de carboidrato e proteína presente sobre esse envelope. No caso do SARS-CoV-2, existe uma glicoproteína chamada de spike, tá? Uma proteína chamada de spike. É ela que é utilizada, é ela que é reconhecida pelas nossas células, é ela que é reconhecida por receptores específicos de um grupo de células do nosso organismo, e aí o nosso organismo então ele é infectado então por esses vírus devido então à presença dessa glicoproteína chamada de spike, que reconhece o receptor das nossas células que está na membrana plasmática, acaba entrando para dentro de nossas células. Então, uma forma, né, de gerar uma vacina, por exemplo, seria o que? Desenvolver anticorpos, né, moléculas que vão combater o vírus, né, que vão sinalizar para realizar o combate contra esse vírus, de produzir um antibiótico que inibe, que neutraliza essas glicoproteínas spike. Então, se é desenvolvido então uma vacina e essa vacina acaba gerando, né, entrando no nosso organismo e gerando anticorpos, esses anticorpos bloqueia, inativa, neutraliza essas glicoproteínas spike do vírus, ele não consegue infectar as nossas células. Então esse é um dos caminhos utilizados aí para se desenvolver uma nova vacina, para desenvolver uma vacina, na verdade, contra o vírus SARS-CoV-2. Isso, né, essa é uma dos mecanismos, tá? Existem outros vários também. Falando novamente do vírus SARS-CoV-2, pessoal, como eu comentei com vocês, né, a entrada dele na célula hospedeira é através de receptores que essa célula hospedeira tem. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma célula hospedeira, tá? Aqui algumas organelas, né, o ribossomo, nós temos aqui o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, mais abaixo ali nós poderíamos ver o núcleo, né? Então aqui seria uma célula hospedeira, uma célula eucariótica. Nessas células eucarióticas, algumas, né, nem todas, vão apresentar receptores chamados AC2 e TMPRSS. São dois receptores, pessoal, que vão estar presentes na membrana
plasmática. E esses dois receptores estão envolvidos em reconhecer a proteína, a glicoproteína spike, a glicoproteína S também, que pode ser nomeada como S. Então, eles conseguem reconhecer essa glicoproteína spike e quando reconhece, o vírus se liga e aí todo o processo de entrada acontece do vírus dentro das nossas células. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Então, quando se busca um tratamento, esse novo tratamento, né, um tratamento melhor, no caso do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, no caso da doença, né, Covid-19, esse tratamento não, os estudos, né, não se limita apenas às características dos vírus. Esses estudos para buscar uma vacina, para buscar um tratamento, pode ser direcionada a características da célula hospedeira. Então pensem comigo, ó. Nós temos aqui na célula hospedeira, na membrana plasmática da célula hospedeira, esses dois receptores que são utilizados para reconhecer o vírus. Quando o vírus se liga nesses receptores, né, através desses receptores o vírus entra. Imagina se nós pudéssemos desenvolver um medicamento que bloqueasse esses receptores na célula hospedeira. O vírus do SARS-CoV-2 conseguiria então entrar dentro da célula? Não conseguiria. Ou ele teria que usar algum outro mecanismo, né? Que ele poderia entrar dentro da célula, porque através deste mecanismo ele não conseguiria. É fácil conseguir um bloqueador para esses receptores? Não é fácil, pessoal. Por quê? Porque tem que ser um bloqueador, porque pensa só, esses receptores, eles não estão aqui na célula hospedeira para auxiliar a entrada do vírus, eles estão aqui para outras funções celulares, outras funções metabólicas ali das células. Nesse caso, ele está sendo utilizado, né, para a entrada do vírus. Mas se eu desenvolvesse um bloqueador e esse bloqueador desses receptores se ligassem a todos os receptores das células, não só inibiria essa entrada do vírus dentro das células, mas inibiria outros processos metabólicos também. Então, nesse caso, eu teria que desenvolver um bloqueador que não pode ser competitivo, ou seja, se ligar e nunca mais se desligar. Então, isso que se tenha um cuidado aí, é um dos cuidados que se tem para se desenvolver um medicamento contra este vírus, tá? Então, é por isso que os estudos, né, devem ser bem desenvolvidos. Além desse AC2 e esse TMR-PRSS, pessoal, existe também um receptor chamado de furina, tá? Tem se relatado também que essa furina auxilia também na entrada do vírus. Então, existem diversos estudos para tentar determinar algum tipo de inibidor para a furina, algum tipo de inibidor bloqueador para o TMR, TMPRSS, algum tipo de bloqueador para o AC2, tá bom? ACE2. Então, os estudos, né, além de ser voltados para a estrutura do vírus, para descobrir uma vacina, também é voltado através da célula hospedeira. E olha só que interessante, nem todas as células apresentam, por exemplo, o receptor furina. Aqueles que apresentam o receptor furina, o vírus consegue então infectar. Então é por isso que o vírus ele consegue infectar, em grande parte, o que? O sistema respiratório. Ele atinge o sistema do trato respiratório. Por quê? Porque as células do sistema respiratório possuem o receptor furina na membrana plasmática dessas células. E aí o vírus consegue, né, ter essa afinidade por essas células. Então, só para falar para vocês, né, esse envolvimento de hoje em dia, né, nós temos nesse ano esses avanços nos estudos para essa parte do vírus SARS-CoV-2. Nesse caso, não é um vírus que possui, né, nesse caso o RNA como material genético e possui o envelope, né, com as suas próprias espículas, que nesse caso é a proteína spike, a glicoproteína spike. Morfologia geral dos vírus, pessoal. Então nós podemos falar sobre a morfologia geral do vírus com base, por exemplo, na arquitetura do seu capsídeo, né? Então as diferentes morfologias, né, nós podemos ter como base
a arquitetura do seu capsídeo. Existe um grupo de vírus chamado de vírus helicoidais, pessoal. Então, esses vírus helicoidais, nesse caso, nós temos um grande exemplo famosaço, que é o vírus do ebola. Então, nós temos o vírus do ebola visto em microscópio eletrônico de transmissão, tá? Todo essa, como se parecendo uma cordinha aqui, ó, é o vírus ebola, pessoal, tá? Essa estrutura aqui, ó, tá? É basicamente para auxiliar na infecção, tá? Não é porque ele tá virado, né, por causa do jeito que foi tirado a imagem, mas ele é nesta estrutura aqui. Ele é um vírus helicoidal. Então, o vírus helicoidal, pessoal, eles vão lembrar como se fossem bastões longos, tá? Esses bastões são longos, né? Além de ser longos, são rígidos e flexíveis, tá? No entanto, que eles podem até formar essas estruturas aqui, ó, tá? Então, no caso do vírus ebola, ele é um tipo de vírus helicoidal, ok? Em questão de curiosidade, pessoal, se nós vamos comparar aí a doença, né, a infecção que o vírus ebola desenvolve com outros tipos de infecções virais, o vírus ebola ele mata aproximadamente, aí, né, o poder de letalidade dele é de 50%. É muito grande, pessoal, é muito grande, tá? É muito grande. Se nós formos comparar, por exemplo, ao Covid-19, né? Vamos comparar, por exemplo, a gripe, né, do influenza, que é a gripe que nós temos passando todo ano, né? A gripe, por exemplo, ele mata em torno aí, a letalidade dela é de em torno de 0,01% a 0,08%. Olha só a diferença do vírus ebola. O vírus ebola é 50% mais letal praticamente, né? Porque não chega nem a ser 1%. Ele é 50 vezes mais letal do que o vírus da gripe. Aí podem perguntar, mas professor, surgiu aí casos de ebola, né? Então se ele mata, ele tem uma letalidade, né? Acaba tendo até a pessoa uma letalidade acima de 50%. Então se ele tem uma letalidade aí até em cima de 50%, como surgiu casos de ebola, isso seria uma catástrofe de doença desenvolvida pelo ebola. Nem tanto, pessoal, por quê? Por causa dessa letalidade, ele acaba então levando a pessoa a óbito muito mais rápido do que um outro vírus. Então, essa capacidade de matar muito rápido, ela acaba não tendo, acaba desenvolvendo uma taxa de transmissão menor. Por quê? Porque o organismo da pessoa que tem o ebola, por exemplo, não consegue sobreviver por tanto tempo com o vírus e, sobrevivendo menos, ele transmite menos. No caso do vírus da influenza A, por exemplo, ele tem uma letalidade menor, então a pessoa consegue ficar, a letalidade como por ser menor, o número de pessoas com o vírus vivas vão ser maior. Então a transmissão provavelmente vai ser muito maior do que em comparação com o ebola. Então, alguns pontos aí importantes. Outro tipo de morfologia são os vírus poliédricos, pessoal. Então, o que seriam esses vírus poliédricos? São vírus que vão formar aí na sua morfologia 20 faces triangulares, né? Ou 20 vértices, né? 20 faces triangulares e 20 vértices. Então, aqui nós podemos ver um desenho. Ó. Aqui nós teremos, então, por exemplo, ó, uma face triangular aqui. Aqui, né, foi retirada, mas seria uma outra face também. Aqui uma outra face triangular. Aqui uma outra face triangular. Então acaba formando aí 20 faces triangulares, que nós chamamos de icosaedro, tá? Então, de icosaedro. Então acaba formando então essa estrutura, né, essa morfologia que nós chamamos de vírus poliédricos. Existe um grupo aí chamado de mastadenovírus, que através de microscopia eletrônica de transmissão conseguimos ver certinho, pessoal, essa morfologia. Nesse caso aqui é um vírus não envelopado, tá? Apresenta apenas o capsídeo, não apresenta um envelope. Nós temos aí o caso de vírus, né, em questão de morfologia, vírus envelopados, né, os vírus que vão possuir envelope. Então aqui está uma imagem, né, para demonstrar a estrutura de um envelope. E aqui, pessoal, nós temos um vírus no microscópio eletrônico de varredura. Aqui, ó, dá para ver então que seria a região
do capsômero, né? Vários capsômeros aqui, ó, dá para ver certinho, né? Para formar o capsídio. E em volta aqui, tá? Em volta aqui nós temos o envelope. Nessa célula, ela acabou estourando, né? Este envelope, né? Acabou rompendo este envelope, que dá para ver aqui, ó, parece que arrebentou, rompeu nessa região aqui o envelope, ok? Aqui essa região do envelope está mais, tá menos rompido, tá? Mas daqui seria uma célula, um vírus, perdão, um vírus com envelope rompido, mas só para mostrar para vocês a para reconhecer, né, a estrutura de um envelope. E aqui, ó, dá para ver as espículas, né? Provavelmente são as espículas deste envelope. Nesse caso, um vírus envelopado, ok? No caso de vírus envelopados, né, nós vimos aqui, por exemplo, ó, um vírus helicoidal, existem vírus helicoidais, vírus poliédricos, e aí nós temos, por exemplo, os vírus helicoidais que são envelopados. Nós temos vírus poliédricos que são envelopados. Então, apresentou envelope, são vírus envelopados, pessoal. E aí tem um outro grupo também, os vírus complexos. Tá? Quando nós falamos desses grupos, nessa morfologia de vírus complexos, em grande parte são os vírus que infectam bactérias, tá? Que nós chamamos de bacteriófago. Então, o que é um bacteriófago? Não é uma bactéria, é um vírus que infecta bactéria, ok? E qual que é a morfologia do bacteriófago? É um vírus complexo. Por quê, pessoal? Porque olha só, se nós formos ver aqui, ó, que nós temos a estrutura de um bacteriófago. Se nós formos analisar aqui, ó, essa região aqui, ó, do capsídeo, ok? Essa região do capsídeo, que seria como se fosse a cabeça, ok? Ele é poliédrico, tá? Pode ver que ele é poliédrico. Se nós formos observar outra região do mesmo vírus, essa região que nós chamamos de bainha, ele já é helicoidal. Então, tá vendo? Podem observar que tem tanto a morfologia capsídeo como a morfologia bainha. Então, aqui é por isso que nomeamos essa morfologia de vírus complexos, tá? Então, alguns, né, grande parte aí serão os bacteriófagos. Existe também, por exemplo, os poxvírus, né, que se encaixam também nesse complexo aí nesse grupo aí de vírus complexos, ok? Nesse caso, eles não possuem capsídeos claramente definidos, então pode olhar aqui, ó, não dá para ver certinho, né, algumas aqui, ó, o capsídeo totalmente definido, tá? E acabam não apresentando o capsídeo claramente definido, mas eles apresentam aí várias estruturas ao redor do genoma. Então, quando se faz uma avaliação estrutural desses vírus, dos poxvírus, não necessariamente vai se observar um capsídeo bem definido. Você vai ver alguns outros componentes ali que vai estar formando uma cobertura ao redor do material genético desses vírus, mas não uma coisa que lembre claramente um capsídeo. Então essas são algumas morfologias dos vírus, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos uma microscopia eletrônica de transmissão, onde essa região em amarela aqui, ó, é a bactéria. E aqui nesse caso nós temos os vírus infectando a bactéria, três bacteriófagos. E notem, pessoal, que interessante, ó, essas regiões aqui, ó, em verde, na célula que está em amarela. Provavelmente, né, é o momento em que esses vírus estão introduzindo todo o seu material genético nessas bactérias. E aí, fazendo isso, né, a bactéria acaba então sendo o local de multiplicação desses vírus. Ok? Então aqui um bacteriófago, um vírus que infecta bactérias. E lá dentro, por exemplo, né, tem a molécula de DNA. São um vírus que possui o DNA como seu material genético. Pessoal, essa seria uma introdução de vírus, ok? Na próxima aula eu quero finalizar esse conteúdo, tá bom? E qualquer pergunta aí vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Um grande abraço aí e bons estudos para vocês.